Centenas de milhões de anos atrás, o planeta Terra foi abalado por um evento catastrófico. O impacto de um gigantesco asteroide que eliminou os dinossauros não avianos e muitas outras espécies. No entanto, desse desastre surgiu um novo mundo, moldado pelos sobreviventes do apocalipse. Após a extinção, os mamíferos e outras pequenas criaturas que antes viviam nas sombras dos dinossauros começaram a prosperar e diversificar, dando origem à incrível variedade de formas de vida que vemos hoje na Terra. Este novo mundo estava repleto de criaturas estranhas e maravilhosas, desde aves gigantes e marsupiais carnívoros até felinos com presas de sabre e preguiças terrestres gigantes. Nos oceanos, répteis antigos como o ictiosauro e o plesiosauro foram substituídos por novos e formidáveis predadores, como o temível tubarão megalodon. As paisagens do mundo também foram transformadas, com vastas pradarias e florestas se espalhando pelos continentes e fornecendo novos habitats para uma série de espécies diferentes. Junte-se a nós enquanto exploramos a Terra depois dos dinossauros, um período de mudanças incríveis, inovação e sobrevivência. Cerca de 1 milhão de anos após a extinção dos dinossauros, a Terra era um lugar muito diferente do que é hoje. Durante esse período, conhecido como período Paleogeno, os continentes ainda estavam em movimento e mudando de forma. O planeta era muito mais quente do que é hoje, com florestas tropicais se espalhando pelo globo e os níveis do mar eram muito mais altos. O Paleogeno inicial foi caracterizado pela proliferação de mamíferos, aves e répteis, muitos dos quais eram bastante diferentes das espécies que vemos hoje. Os ecossistemas da época também eram diferentes, com diferentes redes alimentares e interações entre as espécies, que começaram a evoluir e se adaptar aos ambientes em mudança. Com os enormes dinossauros agora fora do caminho, os mamíferos podiam explorar os recursos do planeta para si mesmos. Dentro de alguns milhões de anos após o impacto do asteroide, o registro fóssil mostra uma explosão na diversidade de mamíferos. Há evidências fósseis abundantes para a evolução de mamíferos semelhantes a musaraños chamados de Morganocodontidae, que evoluíram para os mamíferos que vemos hoje. Alguns dos fósseis mais antigos conhecidos de mamíferos datam do período Jurássico, cerca de 165 milhões de anos atrás, e incluem pequenos animais insetívoros semelhantes em tamanho e forma aos musaraños modernos. Um desses é uma espécie de 200 milhões de anos chamada Megazostrodon, que media cerca de 10 a 12 centímetros de comprimento. Provavelmente se alimentava de insetos e pequenos répteis e provavelmente era noturno, pois tinha um cérebro maior e as áreas aumentadas de seu cérebro foram descobertas como as que processam sons e odores. Este traço evolutivo provavelmente era para evitar a competição com os répteis ou se tornar presa dos dinossauros. Pode ser difícil de acreditar, mas todos os mamíferos vivos hoje, incluindo nós, descendem dessa única linha que sobreviveu nos oceanos. Os primeiros animais a aparecer após os dinossauros foram os amonitas, que eram parentes do Nautilus moderno. Eles eram predadores importantes no oceano e ajudaram a manter o equilíbrio no ecossistema marinho. Além dos mamíferos e amonitas, outros animais primitivos na Terra após a extinção dos dinossauros incluíam aves, répteis e peixes. As primeiras espécies de aves eram principalmente pequenas e semelhantes em tamanho aos pardais modernos, enquanto os répteis da época incluíam tartarugas, lagartos e cobras. Evidências fósseis mostram que esses mamíferos primitivos mudaram de tamanho e forma ao longo do tempo, assim como em suas adaptações a habitats e fontes de alimentos específicos. Por exemplo, as baleias evoluíram de um ancestral terrestre que viveu cerca de 50 a 52 milhões de anos atrás e gradualmente se adaptaram melhor à vida na água até se tornarem as baleias totalmente aquáticas que conhecemos hoje. Esse animal é chamado Paquicetus, uma criatura de 4 patas do tamanho de uma cabra que os cientistas reconhecem agora como uma das primeiras baleias. Embora tivesse um corpo de animal terrestre, sua cabeça tinha a forma distintiva de crânio longo de uma baleia. Com o tempo, esses animais se adaptaram à água, perderam seus membros, suas narinas mudaram para trás e para cima, e as 4 patas se tornaram nadadeiras. E, é claro, eles. Ampliando enormemente em tamanho, os fósseis de Paquicetus foram encontrados na região do Mar de Tétis, um mar raso que existia entre os antigos continentes de Gondwana e Laurásia durante o período Mioceno. Durante este período, os oceanos eram lar de diversas criaturas marinhas, muitas das quais ainda habitam os mares hoje, como golfinhos, baleias, leões marinhos, focas, tartarugas marinhas e várias espécies de peixes. No entanto, ao lado desses habitantes familiares, também havia numerosos animais marinhos pré-históricos que desde então se tornaram extintos. O Megalodon, um colossal tubarão pré-histórico, é acreditado ter surgido aproximadamente 23 milhões de anos atrás, durante o período Mioceno.
Servindo como um predador dominante nos oceanos, estima-se que tenha alcançado comprimentos de até 18 metros, colocando-o entre os maiores tubarões já conhecidos. Entre os contemporâneos do megalodon estavam criaturas como o Basilosaurus, uma grande baleia pré-histórica que excedia 15 metros de comprimento, que prosperava durante o período Eoceno e representa uma das primeiras baleias conhecidas. Outro formidável predador oceânico daquela época era o Livyatan, uma baleia pré-histórica que percorria os mares por volta de 8 a 12 milhões de anos atrás, durante o período Mioceno. Com um comprimento estimado de cerca de 13 metros e dentes maciços, o Livyatan era sem dúvida um caçador formidável. Apesar de sua semelhança com as modernas baleias cachalotes, pertencia a uma linhagem separada. Não limitados a tubarões e baleias, os mares antigos abrigavam uma variedade de criaturas formidáveis. O Dunkleosteus, um enorme peixe pré-histórico do período Devoniano, era conhecido por seu tamanho gigantesco, mandíbulas poderosas e armadura óssea. O infame Mosasauro, retratado vividamente nos filmes Parque dos Dinossauros, era um réptil marinho do final do período Cretáceo, com o maior espécime conhecido medindo impressionantes 17 metros de comprimento. Com um corpo aerodinâmico, 4 nadadeiras e uma cauda poderosa, o Mosasauro era um predador ágil, embora não fosse um dinossauro, mas um lagarto. Outro réptil marinho notável foi o Achelon, uma gigantesca tartaruga marinha do final do período Cretáceo, considerada uma das maiores tartarugas já conhecidas. Estes representam apenas uma fração da variedade diversificada de criaturas que se adaptaram à vida aquática. A vida na Terra também passou por uma significativa diversificação, com uma série de criaturas peculiares emergindo. Roedores, por exemplo, evoluíram a partir de mamíferos primitivos semelhantes a musarãos, dando origem a uma infinidade de espécies, incluindo ratos, camundongos, esquilos e castores. Da mesma forma, os carnívoros traçam suas origens a mamíferos primitivos semelhantes a musarãos, com linhagens levando a gatos, cães, ursos e outras espécies predatórias. Os felídeos, ou família dos gatos, acredita-se terem evoluído de pequenos mamíferos semelhantes a musarãos conhecidos como miácidos, que habitavam a Terra durante o período Paleoceno, cerca de 66 a 56 milhões de anos atrás. Com o tempo, os miácidos se diversificaram, com algumas espécies desenvolvendo características especializadas como garras retráteis e mandíbulas poderosas. O Proailurus, um miácido especializado do período Oligoceno, por volta de 30 milhões de anos atrás, exibe características dos gatos modernos, lançando as bases para as diversas linhagens de gatos que se seguiram, incluindo os felídeos com presas alongadas, conhecidos por seus dentes caninos. Para caça e possivelmente defesa contra predadores, os primeiros membros da família dos cães, conhecidos como canídeos, acredita-se terem surgido durante o período Eoceno, aproximadamente entre 56 e 33,9 milhões de anos atrás. Um dos primeiros canídeos conhecidos é uma pequena criatura semelhante a uma raposa chamada Hesperocion, que habitava o que hoje é a América do Norte cerca de 40 milhões de anos atrás. Acredita-se que o Hesperocion seja o ancestral de todos os canídeos modernos, incluindo cães, lobos, raposas e coiotes. No entanto, além dos felinos e cães pré-históricos, havia outros predadores vagando pelas planícies, como as aves do terror, cientificamente conhecidas como forosracídeos. Estas eram grandes aves predatórias não voadoras nativas das Américas, que surgiram aproximadamente 2 milhões de anos após a extinção dos dinossauros. Embora o momento exato de sua aparição não seja bem estabelecido, acredita-se que tenha sido durante o final do Paleoceno ou o início do Eoceno, cerca de 62 a 58 milhões de anos atrás. Uma das últimas e maiores espécies de aves do terror foi a Titanis valerii, que dominou o continente por milhões de anos antes de se extinguir por volta de 1,8 milhão de anos atrás, possivelmente devido a mudanças climáticas e competição com outros predadores. Provavelmente, a Titanis era uma ave carnívora que se alimentava de várias presas, incluindo aves, mamíferos, répteis e possivelmente grandes insetos e invertebrados. É interessante notar que, enquanto algumas aves modernas são descendentes de dinossauros, os forosracídeos não são. Eles evoluíram independentemente dos dinossauros e pertencem a um grupo de aves não voadoras conhecidas como paleognatas, que também inclui aves modernas como avestruzes, emas, kiwis e casuares. Além disso, várias espécies de preguiças pré-históricas evoluíram e prosperaram durante a Era Cenozoica, variando desde preguiças terrestres do tamanho de ursos até preguiças arborícolas com membros longos e garras curvas.
Quanto à evolução das serpentes, evidências científicas sugerem que elas evoluíram de pequenos ancestrais semelhantes a lagartos chamados de esquamatas basais há mais de 100 milhões de anos, durante a era dos dinossauros. Esses ancestrais primitivos provavelmente viviam no chão das florestas e eram pequenos comedores de insetos, semelhantes a criaturas primitivas semelhantes a musaraños. Com o tempo, alguns desses esquamatas basais evoluíram para formas alongadas e sem pernas. Os fósseis de serpentes mais antigos conhecidos, como o Euphisium devoadi, remontam a cerca de 95 milhões de anos atrás e exibem características semelhantes às das serpentes modernas, como um crânio flexível e um corpo esguio. As Titanoboa evoluíram a partir de um pequeno grupo de jiboias e são consideradas as maiores serpentes já descobertas, com os maiores espécimes conhecidos estimados em até 12,8 metros de comprimento e pesando até 1.135 kg. Finalmente, os primeiros primatas são caracterizados por corpos pequenos, caudas longas e mãos e pés preenseis, adaptações úteis para escalar e procurar alimentos nas árvores. Com o tempo, os primatas evoluíram para os diversos grupos de macacos, símios e humanos que existem hoje.